Boa noite, Tainara. Vamos só esperar o pessoal chegar, a gente já começa, tá? Boa noite, professor. Tá bom. A boca. Boa noite, boa noite.
Boa noite, meu povo silencioso, não gosta de falar mais. Cadê a Maria que gosta de conversar? Maria? Oi, Roberta. Boa noite. E aí, Maria, como é que tá a vida? O deles gosta de matracar também, gosta de conversar bastante. Mulher, Professor a vida Jean tá... aí, a com esse fundo Roberto tá de falante hoje, né, mano? tá, né? Quem tá assumida é ela, Olha, né? gente, hoje Quem vocês vão não... ouvir. Maria, o que aconteceu com você, Maria? Nos conte. Jean, eu tive umas semanas meio cansativa. Teve um dia que eu faltei à aula porque eu estava perdida em São Vicente. Não cheguei Eita. à aula. Eu fui trabalhar lá e acabei me perdendo na volta e não consegui chegar. Aí, decorrente a minha semana estava meio puxada, eu estava trabalhando lá para Praia Grande, aí eu não consegui assistir umas aulas suas. Tava meio cansada, Jean, vou confessar. Um dia foi que eu estava perdida lá em São Vicente e não cheguei a tempo. E o outro eu estava muito cansado, não aguentei. Dormi, Jean. Mas Não, de foi boa, isso. pode ficar sossegado. Mas pode falar, E a, Roberto, não tem problema. e a Roberta, ela anda sumida mesmo, Gia. Ela anda meio sumidinha, calada. Até na aula do Joel ela tá calada. Eu só observo, mulher, tanto assunto pra gente estudar, né? Olha, eu só escuto o povo falando, o povo questionando as coisas, e eu vou acostumando, né? Acompanhando, entendeu? Ah, deixa eu falar para vocês, gente. Já o pessoal já tá entrando aí, né? Mais uns 2 minutinhos a gente já começa. Mas só para avisar vocês. Eu acho que eu comentei com vocês que eu ia passar um artigo para vocês. Não comentei? Não. Não. Não? Então tá. Então esquece, porque não vai acontecer mesmo. Qual que seria a minha avaliação? Lembra que o ano passado eu passava uns artigos para vocês faziam esses artigos, Uhum. me mandavam? Eu ia fazer a mesma coisa esse semestre. Né? E aí desculpa, hoje é quinta. Na terça-feira, eu tive um comunicado falando que todos os professores deverão passar uma prova para vocês. Tá? Então, vocês terão prova. Né? Lembrando que vocês também terão uma pontuaçãozinha aí de participação em aula. Lembra? Eu falei isso lá no começo das aulas. Tá? Então, o que acontece, gente? Terá, então, prova, tá? Eu estou montando essa prova de acordo com o conteúdo que eu passei para vocês. Jean, pô, mas é muito conteúdo, Jean, tem muita coisa. Tem, isso é verdade, tem muita coisa. Eu vou tentar resumir o número de perguntas, no máximo mais 6, jogando alto mais 8, né? Entre 6 e 8 nessa faixa. Eu não vou me encher de pergunta para vocês. Mas na verdade, eu vou ter que fazer essa prova. E aí, o que acontece nesse processo? Alguém aqui já fez prova online? Só para ter uma noção? Não, Jean, ninguém nunca fez prova online assim, não. Eu nunca também fiz. Já fez, Roberta? Não, professor, nunca fiz. O curso? Vocês nunca fizeram um curso online que tinha questões? Graças a Deus, não precisamos para responder assim na hora, não. Então, eu acho que talvez... Denis, já fez? Não, professor, negativo. Então tá. Então, o que eu tenho para vocês, tá? Nesse processo aí das perguntas, né? Das questões. Olha quem apareceu aí. Tira! Tu tirou meu plano de fundo, mano! Tá com saudade da gente, Joel? Tu tirou meu Não, plano não é de isso não, cara.
Tirou Vou meu plano aqui, ó. Ah, não creio. Eu vou Joel, explicar aqui só Tu já uma viu isso coisinha. aqui, ó? Ó, atrás de mim aqui, já viu isso? Tô vendo, cara. Tô vendo. Tô me lembrando. Pensei que fosse o Power Rangers. Não é, pô. É o Não. Jaspion, é o É Jaspion. o Jaspion também. Mas tu não é do tempo do Nacional Kid, não, né? Não sou. Não, é o seguinte, eu pensei que tivesse em intervalo e... Mas pode falar com eles, de boa. Não, é só dar um recado que aquele vídeo que eu tive problema e de 1 hora e 23 minutos já está no site deles, lá na FAB Glória a Virtual, Deus, velho. no dia 21. Está na aula Beleza, do dia Joel. 21. Tá bom, Joel. Vamos. Fala. Cortou, Maria? Não, é só para falar, beleza. Graças a Deus. Graças a Deus, que aquilo me deu dor de cabeça. Perdi até cabelo aí, o Jean. É Jean, complicado. muito Como é que obrigado você tá, aí, Joel? viu? De boa, como é que Desculpa, você faz de tá? conta que eu abri a porta para dar um aviso só e Eu estou indo sei. embora. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. A gente não se vê mais, né, agora, cara? Agora tá complicado. Eu tô Deixa eu ir explicando, agora, deixa eu me recolher. eu tô explicando para eles aqui, né, que a gente teve um comunicado essa semana que a gente vai ter que vai ter que aplicar prova para eles, né? E aí eu tô falando isso para eles. Eu aplico uma outra atividade num contexto online, mas aí a gente vai ter que montar prova mesmo, né, com perguntas, questões, tal. Hoje eu conversei com a Marisa e até porque as minhas questões que eu tenho com eles, principalmente com eles, eu tô com não dá para fazer questionário. Não dá. O nosso negócio é só contas, achar taxa Selic, cada um vai ter um valor. Eu já montei tudo, está tudo pronto. Não, Uma prova é diferente da outra. Eu montei um questionário, eu montei uma atividade em cima de um estudo de caso, né? Tudo elaborado, tal. Eu montei para o 4º semestre, mas eu já tinha montado isso a semana passada e chegou na sexta-feira, tal. Na segunda eu tenho aula com eles. Aí na segunda eu montei e tal, mas ninguém falou nada das provas, né? Até segunda-feira. Né? Então, até segunda não tinha nada, mas eu falei para eles, olha, a atividade vai ser assim. E agora eu não posso voltar lá para segunda e mudar, cara. Eu já falei para Marisa, vai ser desse jeito, cara, eu não vou mudar com os meninos. Na segunda-feira, você está falando no celular? Não, no computador. Porque tá uma definição boa de imagem, viu? Eu comprei esse computador agora há pouco tempo para dar aula para a galera. Ah, é? É. Pô, a definição tá muito boa. Tá muito boa. Você está usando aquela LED, luz de LED? Eu estou usando essa daqui, né? Você sabe agora que o professor é que não dá para ver, ó. Aquela que eu te falei. Ah, tá. Tá. Eu tenho a minha também aqui, né? Tu sabe que a minha é aquela redonda, né? Essa não, essa é só uma iluminação para youtuber mesmo. Tem porta celular, microfone, tem uns bagulhetes tudo louco aqui. Muito bem, muito bem. Mas olha, aí há 15 dias que eu venho cobrando da Marisa. Olha, eu preciso saber direitinho das provas, que eu tenho que aplicar prova, eu tenho que atribuir números para os alunos, etc. Tal. Aí já estava tudo pronto, aí saiu essa conversa de questionário. Aí eu dei uma aloprada lá. Eu falei, não vai dar, assim não vai dar. E eu vou mandar para eles tudo em forma de tarefa e no Word. Se quiserem, responde pelo Word. Tá ok? Não. Beleza? Muito obrigado aí. Um abraço. Muito obrigado. Desculpem que isso, pode precisar, volta aí. Abre a porta. Tá bom, abri a porta. Beleza. Gostei aí, Lu. Vamos lá, gente. João é um barato, né, Jean? Ele é mesmo. O negócio dele, eu já trabalho com o João, acho que já tem uns 10 anos, já, até mais, eu acho. Mas vamos lá, gente. O que eu tenho para vocês? Então, será uma prova, tá? Como falei para vocês, terão em torno de 3 múltiplas escolhas e em torno de umas 3 dissertativas.
tá? Umas 6 questões, e no total de uns 8 pontos, e os 2 pontos de participação em sala de aula, que eu já tinha conversado com vocês antes. Né? Em outras palavras, tá gravando, não posso falar, caramba. Corta a gravação nesse momento. Começa de novo. Em outras palavras, não tem problema, né? Vocês terão aí 2 pontinhos, né? Vocês sabem, né? Preciso continuar. Pronto. Entendemos. Então, tá. Então, só para colocar isso para vocês, tá? Então, eu vou hoje as provas já estão prontas, basicamente só tenho que configurá-las e colocá-las no sistema. E hoje eu já faço isso. Tá, peraí. Então vão ser perguntas que a gente vai ter que responder, né? Isso mesmo. Mas vai ter prazo, porque que nem a Marisa falou, que vocês têm que colocar as provas no dia 25. Amanhã meia-noite. A minha já vai hoje. A minha já vai hoje. Mas ela só será liberada no dia 25, às 23h59. Aí a gente tem até o dia 4 para entregar. Isso mesmo, vocês têm uma semana. Tá bom, então. Mas no dia de aula de vocês, eu estarei online. Tá? Eu tenho que ficar marcando presença aqui para quem tiver dúvida, tirar dúvida, alguma coisa assim. Tá? Todos os professores seguirão o mesmo padrão. Sim, senhor. Tá igual a do Joel. A do Joel, vocês podem entrar na aula e tirar as dúvidas, né, enquanto ao contexto da prova. Sim, senhor. Professor, você tinha comentado das questões. Quantas questões vão ser? Então, eu tive que alterar Ele vai colocar só 6, Dani. Só 6. É porque se for muito pouca questão também, com um valor muito alto, fica ruim. Uma que a gente erra já extrapolou aí, vamos dizer. Serão 6 questões. Porque vocês terão os 2 pontos de participação, Denis. Tu já tem que só falar pra caramba. Então, são 2 pontos de participação, entendeu? A Roberta já estava até me aloprando aí já, ó. Pois é, tagarela. Para de ficar chorando aí, hein, meu? Tá? Então, vocês têm 2 pontozinhos aí. E óbvio que as descritivas valem mais, né? E aí eu tenho o seguinte para vocês. Jean, nunca fiz prova online. Como é que eu faço, Jean? Eu tô ferrado, aquela matéria toda, cara. Como nós vamos fazer essas provas? Eu não posso falar, caramba. Mas vou falar que se não, ou então, no final da aula. Ou então, Jean, no final da aula, você corta o vídeo aí e a gente faz só um bate-papo. Deixa pro final da aula. Não tem problema. Ninguém vai ficar vendo o vídeo. Só vocês mesmo. Então, o que acontece? Né? Nesse contexto das provas, quem já fez curso online, né? O que vocês fazem? O que se fazem normalmente? Ó, presta atenção. Vamos embora. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer. Tá? Normalmente o pessoal baixa a prova e abre uma aba do Google para procurar as respostas. Vocês não podem fazer isso. Estão entendendo? A gente não faz isso, não. Tá bom. Tá? Então, as provas online têm esse problema. Normalmente o pessoal abre a prova e, paralelamente, abre uma aba Google e procura as respostas. E vocês não podem fazer isso, entendeu? Uhum. Tá certo. Tá, Denis? Escutou, né? Hoje. Roberta, não pode fazer isso, hein? Jamais, professor. Então tá bom. Jamais, misericórdia. Tá bom, então. Olha que eu vou ficar de olho, hein? Então, gente, não vai ter muitos problemas enquanto a isso, né? Eu acho que nenhuma prova. Eu acho que nenhuma prova vocês vão ter dificuldade, né? Então... Ô, Jean, com esse negócio aí atrás que você tá usando aí, você tá com chifre, sabia? Aí eu vou mudar. É que o João entrou, quando ele entrou, ele desconfigurou todo o meu sistema. Tá Conversa, em todas as aulas ele faz isso aí. Eu acho que ele gosta no fundo, não sei o que acontece. Ó, tava
estava antes, Gosta eu vou de usar deixar. o chifre, Ó, gente? eu tenho dois. Vocês escolher, tá? Esse vai sair. Eu tenho esse. Não, por mim o chifre Ó, fica, tá gostaram legal, desse? mas que tá chifrudo, tá. Gostaram desse? Eu tenho esse. Eu não gosto desse bicho aí, vou falar. Acho que é mais menino que gosta disso daí. É o E Batman, é a o Batman. Viviane que ia gostar, eu acho. Eu tenho desse. Eu tenho um outro aqui. Eu tava com esse antes, de plano de Fala, fundo. professor. Eu O que tava que tá com esse. pegando? Ô, Boa fale, meu noite. querido. Gostaram desse? É o Flash. Esse é legal. Flash o Batman, lá no fundo. Mas o Jaspion é mais interessante. Vou colocar na próxima aula, eu prometo. Ô, professor, você só coloca de herói da DC, mano? Espera aí. Por isso não. Por isso não. Já sei, tem um que é legal. Tá. Na verdade, esse eu não tinha visto, quer dizer, colocado ainda, né? Mas eu curto pra caramba. Talvez aí o pessoal mais de idade aí também deve dar uma curtida, né? Também deve dar uma curtida. Mas O único de idade aqui é o William, professor. Ele é o único de idade aqui. caraca, William, chamaram de velho agora, Que hein? isso, Maria? Você Ah, não tá Jurássico, muito na atrás, não, verdade. hein? Não adianta. Era a Renata, a velha da sala, agora figurou você, o velho da sala. Mas eu gosto mais William Jurássico. eu gosto mais desse. Cadê? Aqui. Eu gosto mais desse que eu vou colocar agora. E aí, William? Gostou? Idade. Tem Esse até hoje temporada nova lançando. Esse aí todo mundo conhece, hein, professor? Pô, esse é bom. Esse é bom. Até chorei assistindo isso aí Ixi, a já. Viviane ia amar esse daí. É a cara da Viviane. Esse tá legal. Vou deixar isso nas outras aulas. Esse tá legal. Tá? Mas vamos lá. Então, só voltando à prova rapidinho. Hoje, eu vou passar para vocês um itemzinho novo. Tá? É rapidinho. Eu tenho um videozinho em cima desse mesmo item da prova. Tá? Acabou isso. Eu libero vocês. Tá bom? Professor, a prova vai ser Glória a resenha? A prova não vai ser resenha, não vai ser resenha. Por quê? Porque na terça-feira a gente recebeu uma mensagem falando que temos que fazer provas com perguntas para vocês, para todos. Tá? O Joel acabou de entrar, confirmou isso, né? Só que ele já tinha elaborado as questões com vocês e ele vai mudar isso. Né? Ele não vai fazer desse jeito. Mas enquanto a nós, eu vou falar o que foi falado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu tenho juízo, eu tenho que fazer. Perguntas? Não, senhor. Fechou, Kelly. Então, eu vou colocar para vocês, né, o conteúdo aí, eu vou passando para vocês. A gente vai falar sobre macro e microambiente. Vocês já viram isso, tá? Mas isso também caracteriza no processo de varejo. E depois ele vai falar um pouquinho em cima do marketing, tá? O macro e microambiente, só para vocês terem essa pequena noção aí desse processo. Tá? Vamos começar. Se tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá, gente? Sem problema nenhum. Bora. Então, vamos falar um pouquinho aí de macro e microambiente, tá? Bora. Uma definiçãozinha básica sobre os dois processos, o que é o macro e microambiente, fazem parte de uma proposta definida por Kotler, que é considerado o pai do marketing. Ele diz que no meio empresarial, mais especificamente no meio de marketing,
Existem diversas variáveis internas e externas que podem afetar a competitividade e rentabilidade de uma organização. Então, Kotler que definiu o que é macro e microambiente, ele que expôs esse processo sobre macro e microambiente, né, veio falando, e aí eu tenho também dentro desse processo, né, o ambiente empresarial, o microambiente, né, composto por fatores próximos à empresa e que muitas vezes influenciam em sua capacidade competitiva, como, por exemplo, política externa, fornecedores, prestadores de serviços, clientes, concorrentes, etc. Tá? Então, venho falando um pouquinho sobre isso. E aí a gente entra aí no microambiente empresarial. O que é o microambiente empresarial? Ele é dividido em duas partes, tá? O ambiente interno e o ambiente externo. Tá? É a união, o que é o ambiente interno? É a união de variáveis internas, que são controláveis e que afetam diretamente o modus operandi da empresa. Então, incluídos no microambiente interno, né, que estão dentro desse microambiente interno, são os recursos humanos da empresa, os recursos financeiros, área de produção, área de marketing, né, de operações, etc. Então, tudo que é setorização dentro da empresa, a gente caracteriza como microambiente interno. Microambiente externo, que é esse microambiente externo? Tá? Se encontram as variáveis que não são controláveis pela empresa. Né? Que variáveis são essas? Os concorrentes, fornecedores e clientes. Né? Eles são, na realidade, os microambientes internos aí, os principais que afetam o microambiente externo da empresa. Então, eu tenho esse processo, tenho microambiente dividido em duas partes, microambiente interno, quer dizer, tudo dentro da minha empresa, e microambiente externo, são contextos próximos à minha empresa, tá? Que afetam diretamente a minha empresa e eu não tenho controle sobre isso. Próximo item é o macroambiente. Tá? O macroambiente, né? O que seria, professor, esse macroambiente? Então, o macroambiente empresarial, né, diz respeito a tudo o que é externo à empresa e que vão muito além do controle do negócio, ou seja, fatores econômicos, políticos, culturais, tecnológicos, etc. Para a empresa cabe apenas a adaptação. O macroambiente representa a oportunidade e ameaças para o negócio. Tá? Características do macroambiente. É composto por muitos fatores que fogem do controle da empresa, como lista abaixo algumas características de seu entendimento. Tá? Então, dentro desse processo de macroambiente, são essas características, né? Eu tenho um ambiente... Deixa eu perguntar antes de dar continuidade. Vocês já tiveram isso? Alguém já passou macro e microambientes para vocês? Se tive, não me recordo não, professor. Também não lembro não, senhor. Não, tudo bem. Só para... Porque senão eu ia meio que passar batido algumas coisas que vocês já tiveram, né, para não ficar repetitivo. Já que vocês não tiveram ainda, então eu vou dar uma ênfase melhor enquanto a isso. Vamos lá. Dentro do macroambiente, né, que é o contexto que afeta a minha empresa externamente de uma amplitude grande, por isso macro, né, grande, eu tenho um ambiente demográfico. O que é o ambiente demográfico? Refere ao estudo da população, tamanho, sexo, idade, etnia, né, e outros dados estatísticos. Mas como assim, professor? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, tá? Para saber aí o meu público-alvo. E aí, quando eu falo, por exemplo, no tamanho, no sexo, né? E na idade, né? Dos meus clientes, na etnia, nos dados, só nos 3 contextos primários, não precisa entenderem, antes de entrar nos dados estatísticos. O sexo, idade e etnia, vocês acham que influencia na hora de eu montar a minha empresa? O que vocês acham, gente?
Vocês acham que influencia? Maria, se quiser, é só liberar o telefone, hein? Eu acho que sim. Legal. Por Eu não exemplo, trataria muita mulher, não, na minha empresa. mas o seu público-alvo, você acha que ele influencia os 3 itens? Meu público-alvo depende do que eu trabalho, né? Por exemplo, eu tenho um bar. Você acha que eu ligo para isso ou não? Não, um bar eu acho que não. Por Será? isso que eu acho que depende muito do meu ramo. Se eu tô entendendo o que você tá dizendo, eu acho isso. Vamos lá. Eu tenho um bar. A idade influencia no meu público-alvo? Aí sim, né? Não é proibido para menor de 18 anos. Legal. O sexo influencia na hora de eu montar todo o layout do meu bar e toda a iluminação, todo o processo? O sexo influencia? O que vocês acham? Completamente. Eu acho que sim. Por quê? Aí eu tenho um outro contexto da minha pesquisa para o meu bar. Quem bebe mais, homem ou mulher? O homem. Hoje tá pau a pau. É verdade deles, é verdade. Mas em pesquisa ainda continua sendo homem, né? E aí eu falo para vocês, nesse contexto, se os homens bebem mais, consequentemente eu me direciono para os homens, né? Então toda a estrutura do meu bar, todo o layout, a parte de decoração, vamos dizer assim, né? Então seria focado para o homem, né? Porque dificilmente você vê um bar, tem, mas dificilmente você vê um bar com decoração focado para mulher, né? Então isso também influencia. E aí eu tenho etnia, né? Etnia, raça, ou que seja. Isso influencia, né? Qual tipo qual tipo de lugar veio essa pessoa? Eu tenho uma pergunta referente a isso que você estava falando. Claro. Hoje em dia as mulheres estão muito mais parecidas com os homens nessa questão de gosto, nessa questão Tudo. Eu até explico para você por que disso, mas eu concordo com você. Então, você estava falando que hoje você vê alguns bares e tal focado para isso, mas você não acha que, muito pelo contrário, continua do mesmo jeito, mas é o gosto que está puxando mais para o lado do que sempre foi? Então, Denis, o que acontece, né, enquanto ao o processo sexo, né, hoje a mulher, por ela trabalhar, né, fora, porque esse trabalho da mulher fora do seu padrão do lar, né, isso é novo, né, isso acarreta uns 50 anos no máximo, né? Então a gente tem esse processo da mulher trabalhar em serviços que eram de homens, isso tem pouquíssimo tempo. O que acontece? Com esse processo, a mulher, gente, quem é a mulher, isso é pesquisa, tá? Não sou eu que estou falando. A mulher, ela acaba se adaptando e acaba, por até ver os homens nesse processo, ela acaba se colocando na mesma posição que o homem. Eu digo na mesma posição no contexto de hierarquia, comando, né? Ela via muitos homens como processo de comando e ela acaba absorvendo esse processo de comando parecido, né? E a responsabilidade para ela muda também, né? Ela sai do processo lar e entra no processo mercado de trabalho. Então ela acaba mudando também as suas características, tá? Então você vê aí, vocês podem falar se é mentira minha ou não, né? Vocês veem aí muitas mulheres assumindo o comportamento de homens, né? Por exemplo, hoje dando em cima dos homens, que antigamente isso não ocorria, né? Então você está num barzinho lá, tem mulher que paga uma cerveja para você e aí se troca aquele processo todo, né? Isso não acontecia antigamente, nunca, né? Ela vem tomando esse processo desse papel. E aí o que acontece? Ela também vem se adaptando ao comportamento do homem. Tem esse contexto. Até um pouco mais rude, um pouco mais grossa em determinados contextos,
né? Que antigamente a mulher era toda, desculpa as meninas, mas era toda mocinha, né? Era vestidinho, tal, né? Então ela vem se adaptando a esse contexto. Ela se adapta a esse contexto, consequentemente ela se adapta ao comportamento masculino, tá? Ela se adaptando ao comportamento masculino, por exemplo, né? Para vocês, antigamente a mulher, tá? Meninas, se vocês querem falar alguma coisa, vocês podem falar, sem problema. Isso é pesquisa, tá? Antigamente a mulher, ela, por exemplo, quanto a sexo, né? A mulher ela só fazia sexo enquanto estivesse namorado, marido, né? Assim, dificilmente você via uma moça que encontrava ali um rapaz numa balada e já, desculpa a palavra, né? Sendo rude, já ia dar para ele, né? Hoje não. Hoje você tá no barzinho lá, você troca uma ideia tal, aí não, vamos no motel, vamos. Ponto. Não tem mais aquele contato, aquele contexto mais de paixão, de emoção, né? Aquele contexto meio homem, meio racional, né? Sexo, papapum, acabou, tchau. Você vai pro seu lado, eu vou pro meu, né? Hoje é bem isso, antigamente não, né? Roberta, tá escutando? Roberta, Estou ouvindo, professor. o que você acha disso, Roberta? Oi, professor, estou ouvindo. O que você acha disso? O que eu acho? Olha, eu acho que a tendência é realmente essa no mundo, né? Não só para a mulher, né? Mas para o homem também, né? O homem, na E a realidade, gente, né, o ser humano no geral. Oi? o homem, na realidade, ele vem tomando Não o papel entendi. contrário. O homem, né, ele vem tomando o papel contrário. Né? Hoje temos muitos homens de casa. Né? Que Também, são aqueles, professor. Também. oi? Né? Que cuidam dos filhos, cuidam da casa, enquanto a mulher vai trabalhar. Né? Os papéis eles estão meio que se invertendo. Né? Por exemplo, temos homens hoje. Quer ver uma coisa? Quem tem de menino na sala é o Denis. Quem mais? O William e o Gustavo, agora eu acho. Menino não, né? William. Fala aí, professor. Vamos lá. Você já foi não assediado? Você já teve uma cantada por mulher? Alguma mulher já chegou em você? Ah, já, professor. Isso é normal nos tempos de hoje, assim, né? Até isso fala até uns 10 anos atrás, isso já acontecia. O cara tá podendo, hein? Brincadeira. Mas há um bom tempo atrás, o homem que chegava na mulher, né? Não a mulher no homem. Né? Isso era inaceitável. Fala, Maria. Só libera o áudio. Não, professor, mas é que nem vocês estão falando. Eu vou dar um exemplo assim da minha mãe e do meu pai, né? Eles já são casados há acho que 35 anos ou 40, se eu não estou enganado. E assim, meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe, né? Então, naquela época era assim, era o primeiro namorado, já casava e não tinha esse negócio que nem é hoje, né? Você casa, separa, casa, se não der certo, separa. Hoje em dia, de pequenininho, já na escola, você vê que as meninas que correm atrás dos meninos, criança de 6, 7 anos. E os meninos já são mais assim, meio que reservado, enfim, eu acho que é um negócio assim que tá mudando sem controle. A mulher realmente tomou um espaço assim, a independência, né? Acho que de todos os sentidos, tanto na área profissional como nessa área aí de relacionamento, não tá nem aí, entendeu? Então virou tudo liberal mesmo. Mas eu acho que tudo depende muito eu acho que de cultura, sabe? Pelo menos eu, assim, da onde eu vim, da forma que eu fui criada, a gente já
é um pouco mais reservado nesses aspectos de dar em cima, né? Então é mais, vamos colocar no método tradicional. Eu acho que assim, Maria, eu acho que a mulher hoje perdeu um pouquinho da feminilidade, né? De ser mais feminista, não feminista no contexto de defender o feminismo, mas sim de ser mais meiguinha, menininha, né? Hoje ela é bem mais rude, vamos dizer assim, né? Do que era antigamente. Eu concordo, é verdade. Hoje em dia tem mulher fazendo de tudo, né? Não é mais o sexo frágil, né? Como falam. Né? Ao contrário do homem. O homem, às vezes, né, ele se sente intimidado. Né? Por exemplo, a mulher chega no Denis e fala assim, cara, desculpa, você é rude agora de novo, desculpa meninas, né? Você meio bronco agora. Né? Fala assim, cara, eu quero dar para você, você vai me pegar agora. Denis, o que você faria numa dessa? Eu não pego, porque eu não posso. E é isso. Respeite-me. Ô, professor, você está deixando os meninos meio constrangidos, professor. Olha, esse negócio não dá dando certo. Tem que lembrar que a gente está com aula em casa. Isso não é muito certo, não. Mas só para colocar, na realidade, o homem acaba perdendo o processo de masculinidade. Ao contrário, né? Ele começa a tem esses rompantes e aí ele fala, cara, não, ao contrário, eu que tenho que chegar nela, não ela chegar em mim, né? E aí o cara muitas vezes não aceita, né? E acaba fugindo. É que, na verdade, eu acho que, como em tudo na vida, a partir do momento que um lado toma as rédeas da situação, o outro lado dá uma recuada. Isso tanto nas organizações, tanto nesse outro sentido que você está falando. A partir do momento que você está ali, tranquilo, não é você que está com as rédeas, vamos dizer assim, não foi você que chegou na pessoa, então não é você que está mandando no assunto, mandando na ação. Você se sente um pouco assim, não, peraí, deixa eu assimilar o que está acontecendo, deixa eu tirar o pé um pouco, porque essa pessoa está meio alvoroçada, vamos dizer assim. E da mesma forma no âmbito profissional, né? A partir do momento que a mulher está ali, tomou as rédeas, ou dentro de casa, o cara dá uma segurada. E isso vice-versa quando o cara está meio acelerado, né? Gente, vamos lá, vamos dar continuação, terminar isso logo. Então eu tenho para vocês o seguinte, né? O ambiente aí econômico também, então o segundo ponto, né? O que afeta o processo da economia, que eu não tenho como segurar, né? Estamos em crise econômica no país, vai afetar a minha empresa, tá? Ambiente político também afeta a minha troca de presidentes, né? E isso afeta também a minha empresa. Né? Então, o contexto cultural também, né? Então, que tipo de cultura, como é que funciona a cultura daquele determinado país, isso também afeta, quando se eu vou implementar o nome empresa em países fora. Né? Ambiente natural e tecnológico. Né? Então, como é que funciona o processo de tecnologia? Né? Como é que funciona os recursos naturais ali? Também vai influenciar. Né? Então, eu tenho todo esse contexto, né? E terminando na realidade, né? Falando um pouquinho sobre macro e microambientes. E aí eu falo para vocês o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Aquele que conseguir me responder, é óbvio, eu vou sair daqui e já volto no contextual. Aquele que conseguir me responder essa pergunta, eu darei para vocês meio ponto. Opa, porque detalhe, ergam a mãozinha primeiro, né, nos slides aí, no contexto dos quadradinhos de vocês. Quem colocar a mãozinha primeiro, eu já sei que vai responder primeiro. Se acertar, leva meio ponto. Se não acertar, passa para o próximo. Peraí, deixa eu fazer um questionamento referente a esse meio ponto aí primeiro. Fala. Primeiro que aqueles 2 pontos lá, você já está comprometido com a gente aqui. Os outros 8 vai ser a prova de 0 a 8. Eu acho que você está meio sem crédito aí, professor. Você Mas, opa, não, detalhe. Se tirar 10 em tudo, você leva o meio ponto para P2. Agora sim, garoto. Vamos lá. Pergunta. Uma perguntinha para vocês. Eu tenho na minha empresa, os clientes pararam de comprar.
na minha empresa, os clientes pararam de comprar. Eu fui obrigado a demitir várias pessoas da minha empresa, né? Vários colaboradores da minha empresa. Esse problema se dá aonde? No macro ou no microambiente e por quê? Quer que eu repita? Vou repetir. De novo. Eu fui obrigado a demitir vários colaboradores da minha empresa. Tá? Os clientes pararam de comprar na minha empresa. Tá? Não tive fluxo de caixa, né? Giro, capital de giro. E aí eu fui obrigado a demitir algumas pessoas. E aí o que acontece? Esse problema se dá onde? No macro ou no microambiente? E por que se dá esse problema? Alguém quer levantar a mãozinha? Tem que levantar a mãozinha para responder. Eu não tenho mãozinha não, professor, para levantar. Não é que eu quero responder agora, mas eu estou tentando assimilar o do macro e o micro. Eu estou tentando assimilar aqui, mas espera aí. Vale uma explanação para ver o que acha que é? Você acertar, legal. Se não, passa para quem tiver próximo. Pode falar se quiser. Bom, vai estar no macroambiente, vai aumentar o número de desempregados do país. No microambiente, na região onde eu moro, vai aumentar o nível de desempregados. Ó, só lembrando vocês, só se interrompendo, Denis. O microambiente é o ambiente interno da minha empresa e o pequeno ambiente que circunda a minha empresa. Tá? Só para te colocar mais a par. Eu vou dar para vocês 1 minuto, hein? Senhor, repete o que você quer que você quer que... Vamos lá. Eu fui obrigado a demitir vários colaboradores, né? Qual foi o motivo dessa demissão? Não tinha fluxo de caixa, eu não tinha capital de giro. Por quê? Porque os meus clientes pararam de comprar comigo. Tá? 80% dos meus clientes não compravam mais comigo. Isso se dá onde? E por quê? Isso se dá no macroambiente ou no microambiente? E por que isso acontece? Então, professor, eu acho que aí pode ser que tenha nos dois ambientes. Eu acho. Não, é só um. Só um? Então é no micro, porque deve ser alguma coisa interna que ele está deixando de oferecer aos clientes. Deve ser alguma questão empresarial ali. Eu chutaria também no macro, por quê? Por causa de uma questão econômica, financeira atual. Decida onde você quer, no macro ou no micro. Então, aí que tá. Eu não conheço a empresa dessa pessoa para falar que está no micro. Então, eu conheço a situação atual do nosso país. Então, eu vou chutar pelo macro. Eu acredito que... Você acabou de levar meio ponto, William! Eu acho assim, que é a parte econômica que mais está prejudicada no momento. Então, se fosse uma empresa que eu conhecesse, eu visse que realmente era uma questão de mal atendimento. Patrícia William já levou meio ponto, esquece, já foi. Então, só no macro. Isso aí. O que acontece, gente? Esse é o contexto que estamos Ele vivendo. palminhas, professor. Oi. Eu bati palmas. Ah, pensei que estava levantando a mãozinha. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Rapidinho, o que o William acabou de falar. Né? E o que está acontecendo agora com a gente? Né? A economia do país, ela está muito defasada. Peraí, já que eu já falo contigo. Ela está muito defasada. E aí, o que acontece? Os meus clientes não têm capital para comprar comigo. Né? Consequentemente, eu também tenho que fazer aí uma limpeza na minha empresa, né? Não tenho como pagar os meus funcionários. E aí eu sou obrigado a demitir alguns funcionários para que eu tenha um fluxo de caixa melhor. Fala, Jaque, pode falar. Jaque, quer falar alguma coisa? Ah, falou, Jaque. Então, o que acontece? Isso se dá no macroambiente.
né? Então, tudo que é contexto que eu não possa ter controle de grande proporção, isso é macroambiente, tá? O microambiente externo eu também não tenho controle, tá? Mas são logados em cima dos meus colaboradores, em cima dos meus fornecedores, e aí, consequentemente. Né? Mas para afetar os meus clientes, consequentemente, é o macroambiente. Tá? Para afetar os meus clientes. Né? E aí, consequentemente, me afeta. Né? Uma vez eu comentei com vocês até de uma crise que teve há muito tempo atrás, aí, né? Que eu até falei, acho que o Denis deve lembrar sobre isso. Acho que foi até na tua turma, Denis, que eu falei na época. Se eu não me engano, acho que foi mesmo. Que eu falei que teve aquela crise econômica ferrada. Tu estava na faculdade, não estava nessa época? Eu acredito que sim, professor. Não sei se tu lembra quando eu falei o seguinte, eu falei, olha, esta crise, ela começa de baixo para cima. Né? Ela começa, na realidade, com o processo dos profissionais mais básicos, né, que prestam serviços mais básicos, construção civil, e aí, consequentemente, né, e a melhora dessa crise só se dá quando a construção civil começar a melhorar. E aí todo o processo da crise tem um processo de crescimento. Não sei se tu lembra disso. Faz muito tempo isso. Para ser sincero, eu não estou muito lembrado não, professor. Foi na tua turma. Eu me lembro até de você nessa turma. O que acontece nesse processo? Tá? Quando a gente vê as crises elas começam, né? Elas têm um início, olha só, elas têm um início, um começo de cima para baixo. Né? Então, elas começam com as grandes empresas, tá? E elas vêm decaindo, tá? Até chegar nos profissionais de classe mais baixa. Tá? Então, quando a crise inicia, as grandes crises, elas iniciam primeiro pelos países, depois elas iniciam pelas grandes empresas, e aí elas vêm decorrendo de cima para baixo. Quando ela tem uma melhoria, a melhoria decorre de baixo para cima. Tá? Então, quando você vê que a construção civil começa a se agilizar, é porque o dinheiro vai começar a entrar no país. A gente tem esse percentual contrário, enquanto a positividade e a negatividade da crise. Em outras palavras, é economia. Tá? Gente, eu vou passar para vocês agora um videozinho. Acabou o videozinho, eu dispenso vocês, tá bom? Dou uma liberada em vocês. Espera só um pouquinho. Ah, não, é esse. Espera um pouco, gente, meu sistema travou aqui. Aguenta aí. Tá, aguentei que eu vou ter que abrir ele todo de novo, porque ele deu uma travadinha básica. Vamos, meu querido, abre aí. Aguentem aí. 2 minutinhos. Espera aí, gente.
a las mismas que pueden afectar el entorno de sí mismas. Espera um pouquinho. Pronto, vamos lá, agora vai. Desculpem a demora, mas no sistema teve uma travadinha. Vamos embora. Opa. Bem-vindos ao canal do K, o canal de vídeos da área de administração. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho dos ambientes que fazem parte da empresa e os quais ela está inserida. Vocês muitas vezes escutarão a palavra ambiente na área de administração, principalmente na área de estratégia empresarial. Vocês vão escutar, é preciso analisar o ambiente, é preciso ver o ambiente, compreendê-lo, ver como é que esse ambiente vai se comportar. E vocês também escutarão 3 palavrinhas que acompanham essa palavra ambiente. A primeira delas é o macroambiente, também conhecido como ambiente geral. A segunda é o microambiente, também conhecido como ambiente de tarefas. E, por último, temos o ambiente interno. Então, quando vocês escutarem falar que tem que fazer uma análise do ambiente, ou que deve ser visto o macroambiente, o ambiente geral, o micro de tarefas ou o ambiente interno, vocês já saberão do que se trata. Vamos iniciar então pelo mais simples, que o primeiro ambiente será o ambiente interno. Mas o que é o ambiente interno? Essa imagem demonstra exatamente o que é o ambiente interno. Nós temos aqui o mundo e nós temos aqui as grandes muralhas que separam a nossa empresa do mundo. Então, tudo que está pro lado de dentro do muro é o ambiente interno, ou seja, tudo que nós temos controle dentro da nossa empresa faz parte do ambiente interno. Então, se em alguma estratégia ou alguma ferramenta vocês lerem que é preciso observar e trabalhar no ambiente interno, nós estamos falando do quê? Da empresa como um todo, a própria instalação. Estamos falando, por exemplo, aqui do departamento de produção, que está dentro dessa empresa, o departamento de marketing, que está dentro aqui da empresa, o departamento de vendas, aqui tem uma área vaga, vamos imaginar o departamento de RH. Então, tudo que for respeito a dentro da sua empresa será o ambiente interno. Ou seja, aqui você tem um nível de controle muito grande. É elevado o controle que você tem no ambiente interno. Vamos falar agora do segundo ambiente, o microambiente, também conhecido como ambiente de tarefas. Bom, vocês devem ter percebido que o mundo subiu um pouquinho.
ele está maior em comparação com a nossa empresa. Por quê? Porque agora, no ambiente de tarefas ou no microambiente, eu não vou mais olhar para a empresa. Pelo contrário, eu vou olhar o que está em volta dela. Eu vou olhar todo mundo que está próximo a essa empresa e que tem algum tipo de relação a ela. Eu vou olhar para o famoso mercado. Ou seja, eu vou olhar agora para outras empresas, para os meus concorrentes, diretos ou não. Eu vou analisar também os meus distribuidores e o distribuidor da minha concorrência. Eu vou analisar os produtores e os meus fornecedores. São aqueles que vão me fornecer matéria-prima ou produtos para que eu faça o produto acabado, né? Para que eu transforme essa matéria-prima em produto acabado. E também para os meus clientes aqui que têm o dinheiro. São eles quem vão gerar receita para a empresa. Então, enquanto no ambiente interno eu tinha total controle, eu tinha um grande nível de controle sobre o que acontecia aqui dentro da empresa, agora no microambiente, o meu poder de controle começa a cair. Porém, ele ainda é alto. Inclusive, existem estratégias que lidam com ele, como, por exemplo, que eu já expliquei em outro vídeo, que são as 5 forças de Porter, que eu vou olhar para os meus concorrentes, para os meus fornecedores, para os meus compradores, para novos entrantes e para produtos substitutos. Ou seja, aqui começa a reduzir o meu poder de influência, porém, este ainda é alto. E por último, nós temos o macroambiente, também conhecido como ambiente geral. Agora no desenho dá para perceber como que a minha empresa ficou pequena perto do mundo aqui fora, aqui em volta dela. Por quê? Porque no macroambiente a empresa terá que lidar com forças como, por exemplo, a política, os engravatados aqui como exemplo, ou seja, tanto a política local dessa empresa como a internacional, principalmente se for uma empresa multinacional que queira atuar em outros países. Temos que nos focar também com fatores econômicos. Ou seja, agora a empresa também irá ter que se preocupar com a economia, não a sua própria moeda, não a moeda dos outros, mas como que anda a economia global, como que está o comércio, como que estão os mercados em outras partes do mundo. Ela tem que prestar atenção também em fatores como o legal. Cada lugar terá uma lei específica. Ela terá sua própria lei. O local, o país em que ela está, terá uma lei e ela poderá ter benefícios dessa lei ou não. Temos também fatores, por exemplo, tecnológicos, a comunicação global. Veja a tecnologia como evolui rapidamente, tanto para os seus próprios equipamentos dessa empresa, né, a própria tecnologia que ela tem, como para o próprio capital intelectual de seus funcionários, ou seja, o que está sendo descoberto mundo afora. Existem outros fatores, como sociais e demográficos, que também estão além dessa empresa e estão contidos, né, aqui no macroambiente. Então, vejam a diferença. Quando se tratava apenas da empresa, o seu poder de controle era enorme. Quando começou a tratar do ambiente de tarefa perto dessa empresa, as coisas próximas a ela, o poder de controle delas era menor do que o interno, porém ela ainda tinha um bom controle. Aqui no ambiente macro, ambiente geral, a empresa tem controle sobre alguma coisa? Tem.
Lógico que tem. Ela pode ter alguns controles e influências, principalmente, por meio de influências. Porém, comparado ao nível de controle que ela tem internamente de tarefas, é muito pequenininho esse controle que ela tem no ambiente geral. Então, ela tem um bom controle no interno, um médio controle no de tarefas e um baixo controle e influência no ambiente geral. Bom, esse foi o meu resumo sobre os ambientes. Vamos lá, gente. Então, ficamos assim, né? Prova semana que vem, tá? E eu estarei online, quem for fazer a prova no dia, tal, eu vou estar online aí para vocês, para que possamos atuar aí no processo da prova. Tá bom, gente? Por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar. Professor, eu não consegui escutar na hora que você estava falando como que vai ser a prova. Vai ser em trabalho ou vai ser as questões? Vai ser questões, serão questões, na realidade. Alternativas e dissertativas, tá? Tá, mas aí vai ser, eu tenho a semana inteira para responder ou vai ter que ser no dia da aula? De sexta agora, de amanhã até domingo. Que vem. Não entendi. Tá bom, então. Bom? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Não? Então, terminamos por aqui. Fiquem com Deus e boa prova para vocês. Obrigada, boa noite. Valeu. Boa noite, Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau, gente.